Fala galera, meus amigos do Telegram, Thiago Cabelo, mais um mini pod especial no ar. Que história é essa, cara? Pois é, Dudu, tamo empolgado, né, cara? Mas dessa vez não é uma notícia, né, cara? A gente vai fazer realmente aqui um áudio a mais, assim. Essa foi uma ideia que surgiu da gente gravar esses áudios agora, que a ideia é que tenha mais desses, tá? Então fiquem preparados aí para escutarem nossa voz mais vezes. É isso aí, a gente tem aqui no nosso canal do Telegram, temos também os áudios solo, né, que eu publico aí durante a semana e tal, mas, cara, eu tive essa vontade de, eu acho que sempre a nossa química, né, cara, a nossa interação é muito boa, então eu poderia fazer um áudio solo, mas, trazendo você, cara, pra gente conversar, eu acho que a galera já nos conhece, já conhece a nossa troca, o nosso entrosamento, né, e tal. Exato. E a nossa ideia é volta e meia, né, sem compromisso, fazer alguns mini-pods especiais. E os mini-pods tradicionais, a gente lê os e-mails da galera, né? Pra quem não sabe aqui, talvez tenha alguém entrando aqui por, sei lá, outras que seja e tal. E a ideia dos nossos mini-pods especiais é a gente pegar um assunto só, né, cara, e falar sobre ele, não necessariamente. A gente pode até trazer o e-mail de um lugar, mas ser focado no assunto. Porque o mini-pod normal a gente fala sobre várias coisas, né, cara? A gente viaja. E aqui a gente tá focando. E daí a gente pensou o seguinte, cara, o que a gente pode falar? Ficamos debatendo sobre isso. E a galera sente muita falta. Isso é uma coisa que veio lá no princípio, no começo do ano passado, eu acho, né? Agora nem perdi o track aqui. Que a gente perguntou pra galera e a turma falou que é do ano passado, na verdade. Que queria mais conteúdo de RPG, né, cara? Então. Sim. Então a gente vai fazer aqui vai trocar uma ideia, né, cara? Muita gente, Thiago, fala sobre dicas de mestre, sabe? Você já viu em vários lugares, né, cara? Exato. Eu também já fiz artigos sobre isso, dicas de mestre e tal, mas se fala pouco de dicas de RPG. O que você pode fazer pra se tornar um bom jogador de RPG? E pra começar, já digo que isso não tem nada a ver necessariamente com você saber regra, com você fazer combo, nada disso, né? Exato. E a gente listou alguns temas aqui, algumas ideias, algumas dicas, né, cara, que vem de um artigo que eu já escrevi no Medium, né, o artigo tá aqui no descritivo do áudio, pra quem quiser ver lá, mas, trazer o artigo pra cá, pro áudio, a gente vai trocar uma ideia, eu acho que enriquece bastante. Com certeza. Cara, uma coisa que eu acho legal de falar, já colocou isso, já apontou isso muito bem. É difícil você falar assim, quem é um bom jogador de RPG? Eu acho que o bom jogador de RPG é aquele cara que sabe se divertir com seus amigos, entendeu? Na verdade, assim, o objetivo do jogo é a diversão. Se não tá sendo divertido pra você ou pra outras pessoas, o jogo tem algum problema, tá algum ruído que precisa ser conversado e melhorado, entendeu? Sim. Pra ser divertido, porque tem que pensar que o RPG, ninguém tá ali obrigado. Você faz aquilo por um hobby, você quer estar ali pra realmente se divertir. Claro. Entendeu? Não, isso eu concordo contigo, mas eu acho que isso é relativo não só ao jogador em si, mas ao mestre também, a todos da mesa. Todo mundo da mesa, exato. É ao grupo, vamos dizer assim. Acho que essa é uma dica pro grupo, né? Sim. Vamos colocar assim, né? Porque é isso mesmo, cara. Eu te confesso que eu já saí de várias campanhas e tal, até às vezes até no sapatinho, assim, sem querer briga, sem querer treta. Sem causar estresse, né? Porque eu tava vendo que a galera tava ficando muito estressada, sabe, cara? E um dos grandes problemas aí, nem entrando em dica de jogador ainda, mas assim, que eu vejo em grupo, né, cara, é essa coisa de quando você se sente assim, não é negligenciado, mas você acha que tem um jogador que sempre tá preocupado em vencer, né? Vamos dizer assim, que meu personagem é pior do que o outro e tal. Deu uma coisa para um, não deu para outro, aí se sente, se sente diminuído. E aí, cara, isso aí é péssimo, começa a ter briga fora do jogo. A gente até vai falar sobre isso aqui. Mas, Thiago, olha, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, né, que é uma coisa que eu vejo a galera fazer pouco isso hoje em dia, mas isso foi uma herança que o World of Darkness, né, o Vampire, o Werewolf trouxe pra gente, que eu acho que mesmo no jogo, nos outros jogos, né, que como D&D e tudo, eu acho que era importante pelo menos você traçar umas linhas gerais, Thiago, da história do seu personagem. A gente chama de plano de fundo, né, cara, do que é o seu personagem. Eu me lembro que quando a gente jogava Vampire, o próprio livro te estimulava, isso era maneiro pra caramba, uma das grandes heranças do Vampire, a você fazer o seu, eles chamavam de prelúdio, né, cara? Que você acaba escrevendo um prelúdio bem elaborado sobre o seu personagem, como é que ele era antes de virar vampiro, lembra que tinha isso muito no Vampire? Sim. Cara, é claro que você não precisa, né? Às vezes o jogo, você não tem tempo e tal, não precisa elaborar também um troço muito intrincado, mas eu acho importante você ter mais ou menos uma noção, pensar na história de vida pregressa do seu personagem pra dar uma substância pra ele, né, Tiago? O que você acha? Tu vê que o D&D Quinta Edição, ele
trouxe isso, né, Dudu? Ele claro. Tem o background ali, que virou uma característica, né, do teu personagem. Eu acho que isso é essencial, cara, assim. Na verdade, não só o background, né, não só o prelúdio, o que veio antes, mas, assim, a composição daquele personagem. Você pensar nesse personagem, você saber, você preparar o personagem, isso é uma característica, né, de um bom jogador. Porque ele tá ali, o teu personagem não é só números, né? Sim. Ele é além dos números, ele tem que ter uma personalidade, ele tem que ter uma preparação, por mais que, porra, sempre vai ter, né, aquele cara que fala, meu personagem tem amnésia. Beleza, ele tem amnésia, mas como é que ele é? Como é que ele age? Por que ele age dessa forma? Sabe? Então, assim, essas coisas, eu acho que é extremamente interessante, isso é uma característica de bons jogadores, porque mostra que você tá preocupado em acrescentar pra história, porque o RPG é essa história coletiva, né, cara? Então, assim, se você trabalha bem o seu personagem, você vai acrescentar pro jogo. Exatamente. E ajuda pra caramba o mestre também, viu, Dudu? Porque, porra, eu como mestre, cara, eu normalmente elaboro minhas campanhas, minhas aventuras, baseado muito nos backgrounds dos jogadores. É isso, cara. Não só o background, mas também com o desenvolvimento do personagem, um pouco mais pra frente, não falando só do background, que é... E, de novo, voltando ao que eu falei no início, né? Às vezes o cara reclama, fala, porra, mas tá dando mais atenção pra um jogador do que pra mim, né? Cara, em geral, isso acontece, pode até acontecer, mas acontece, o mestre pode dar mais atenção para um jogador, porque o jogador tá mais vivendo o jogo, tá mais inteirado no jogo. Sim. E aí ele ajuda o mestre justamente a criar boas tramas, porque é o cara, claro, tu não vai ser um cara chato que vai chegar na cidade e quer fazer tudo, ele é um saco também. Mas também o cara chega, vou chegar numa cidade, o cara simplesmente, sei lá, vai pra uma taverna, não faz nada, de repente é interessante, o cara se tem a ver com a história dele, né? Por exemplo, se for um mago, você soube que na cidade tem um lugar, uma sei lá, inventando aqui, uma loja que vende ingredientes famosa, vamos dizer assim, o cara vai lá e cria ganchos e ajudando o próprio mestre. Então, às vezes, quando o cara reclama, fala, porra, mas ele tá dando mais atenção, porque também tem que se esforçar um pouco, né, cara? Exato. Voltando à questão aqui do background, para criar a história, o plano de fundo do personagem, eu só queria dizer o seguinte, cara, uma boa notícia é que o RPG, né, no caso, não um RPG escrito, mas o RPG que você joga na mesa, você não precisa pagar direito autoral a ninguém. Então, cara, usem e abusem mesmo da inspiração que você traz de outras mídias, cara. Sabe, às vezes o Thiago, por exemplo, meu irmão, Rex. Meu irmão, o cara ou ele faz o Conan ou ele faz o Wolverine. Sempre os personagens são esses. Ou ele faz um ou faz outro. Mas são muito legais, cara. Sim, sabe? Claro. São muito bacanas os personagens, você tá entendendo? E claro, ele dá uma... Aí ele é bom nisso, né? Ele dá, por exemplo, falando em Vampire, tudo, e Wolverine, você lembra do lobisomem, né? O Apocalipse. Você lembra que tinha as tribos, né, cara? Sim. Então ele fez um personagem baseado justamente no Wolverine, mas numa tribo, pra quem não conhece, né, de lobisomens chamada os Red Talons, né, que eram os Garras Vermelhas. Sim. Que eram lobisomens que eram mais animalescos, no sentido de que eles... Todos eram lupus, né? Eles todos eram... Todos nasciam como lobo, né, cara? E tinham sentidos de lobo e tal. Então ele fez um personagem, não era o Wolverine, mas inspirado no Wolverine, e aí juntou com uma coisa que tinha tudo a ver, que era essa tribo, que era uma tribo que era mais selvagem, etc e tudo, né? Então você busca inspiração em filmes e livros, quadrinhos, ou mesmo na vida real, de acordo, claro, com o cenário, né? Então, falando do cenário, que pode ser de punk gótico, suspense, policial, aventura, espionagem, vai depender do que, né, o mestre vai propor. O mundo te pede, exato. Mas assim, tipo, eu acho muito legal você pegar uma inspiração e não vai fazer tão igual, cara, mas fazer tipo aquele personagem, sabe? Sim, eu já fiz muito disso, cara. De tu pegar, tu ir atrás de... Pô, tu vê um filme, tu acha animal aquele personagem. O RPG te dá essa liberdade, cara, porque tu tá ali só se divertindo, tu não vai publicar aquilo, então tu pode abusar dos direitos autorais do cara. Sim, como mestre também, depois numa outra ocasião eu vou contar as histórias todas que já... Eu tenho uma história, clássica, né, cara, que eu gostava muito de fazer, que era jogar os aliens, né, aliens do filme, em vários cenários de fantasia, cara. Que foda. Fiz muitas aventuras com aliens, né, e aí adaptando o negócio do ácido, né, que as armas podem, né, tinha uma regra que eu usei mais ou menos adaptada do Dragonlance, que lembra que você tinha que fazer um teste de resistência, uma salvaguarda, quando você matava um draconiano. Sim, o draconiano. Podia prender a arma, né? Lembra que quando você matava o draconiano, ele virava pedra, lembra? Sim, no Dragonlance? Enfim, foi adaptando as regras e você pode fazer isso mesmo. Que legal, cara. Beleza, Thiago? Show de bola, cara. Outro número 2 que eu botei aqui é poderes e fraquezas, né, cara? Que eu destaquei o seguinte, né? Claro que, o personagem, você quer que o personagem tenha as suas habilidades,
necessários e tal, mas ele vai ficar mais interessante, Thiago, se o personagem tiver algum tipo de fraqueza, sabe? Pode ser desde uma fraqueza, vamos dizer assim, emocional, uma família que morreu, sabe? Um amante assassinado, um grupo de inimigos que tá atrás de você lá e tal, ou até, acredite em você, Thiago, ou até fraqueza até de regra, de pontuação. Tem uma amiga nossa, a Nicole, né, que ela sempre uma grande jogadora, que ela uma vez me contou sobre um grupo, né, que eles jogaram lá, que eles resolveram, né, fazer os personagens rolar os atributos na ordem. Como se jogava antigamente, sabe, cara? Foda que era um negócio assim que você podia sair podia ter números horrorosos, entendeu, cara? Tanto é que tu decidia a classe depois da rolagem. A primeira coisa que fazer era rolar e depois tu decidia o que tu ia jogar. Isso. E o cara realmente teve 2 pontuações muito ruins, né? Pra galera ter uma noção, no D&D começa em 3 e vai até 18, né? E o 3 é o pior e o 18 é o melhor, né? Grosso modo. E aí o cara tirou 2-3, cara, em força e em constituição, né? E aí só que ele conseguiu um 17 de inteligência. Então o cara fez um personagem que a turma desse grupo fala até hoje desse personagem, que era um mago, Thiago. Olha que legal. Um mago, que ele era deficiente, eu não sei se era paralítico, não sei se era tetraplégico, não. Era paralítico, né? E tinha uma doença degenerativa, sabe? Não conseguia se mexer muito bem e tal. Os amigos levavam ele, tipo, aquela liteira de uma pessoa só, sabe? Aquela cadeirinha, sabe? Sim. E o personagem, caralho, ficou, e até um personagem, você pensa assim num filme, tu vê um personagem desse, pô, que foda, sabe, cara? Exato. Diferente, sabe? A deficiência dele se tornou um grande barato do personagem, um grande chamariz do personagem. Sim, verdade. Então, assim, tipo, o que eu tô dizendo, as fraquezas, elas também podem se converter em coisas bacanas pro jogo, entendeu, cara? Cara, na verdade, quem faz muito isso, eu acho que é o Azaghal, né, cara? Tu vê que os personagens que ele monta, pelo menos nos jogos que a gente vê lá do Nerdcast RPG, cara, os personagens dele normalmente têm muitos defeitos, cara, são fracos, eles não sei. Então, cara, assim, ele trabalha em cima dos defeitos do personagem e cria personagens icônicos, né? Eu acho que isso é muito real e, cara, tal qual literatura, né, Dudu? O personagem perfeitinho, normalmente ele não atrai tanto quanto o personagem com problemas, né? Claro, sem sombra de dúvida. Então eu acho que tem muito, a gente bebe muito aí da fonte da literatura também pra isso. E eu acho, cara, personagem, as dificuldades fazem com que as coisas fiquem mais marcantes, né? As limitações, Thiago. Exato, as limitações, né? Cara, porque isso marca mais mesmo. Sim, e as limitações também, elas te ajudam a ser criativo pra superar algum desafio, né, cara? Às vezes isso te conecta também, né? No caso, por exemplo, vou falar aqui, não tem nada a ver com RPG, mas também é uma coisa interessante, um dos personagens que eu mais gostava da Marvel era o Cable. Lembra do Cable, cara? Sim. Mais ou menos. O Cable, eu me amarrava nele, porque eu sempre gostei do Clint Eastwood, né? E o Cable, ele parecia muito com o Clint Eastwood, sabe, cara? E o interessante do Cable, cara, que ele tinha um tecnovírus, lembra? Que ele era um cara muito poderoso, né? Mentalmente poderoso, né? Tinha poderes mentais, tudo, mas ele só usava armas tecnológicas. Ele usava muito pouco dos seus poderes mentais, que ele usava aquela telepatia dele pra segurar o tecnovírus, né? Que era um vírus que estava no corpo dele e tal. E se ele deixasse, se ele usasse seus poderes, o tecnovírus ia tomar conta dele, né? Ia matá-lo, né? Uma vez eu ouvi um editorial muito maneiro, muito foda, numa revista de X-Men, dizendo que o Cable era o maior sucesso no orfanatos, mas assim, nessas obras da molecada que tinha AIDS, né, cara? Eram garotos que tinham esse vírus e se identificavam com o personagem, porque o personagem tinha o vírus também, né? Então, pô, o cara pode ter o vírus e pode viver, né? Claro, com as suas limitações, né, cara? Mas que você pode fazer as coisas e não deixa de ser um personagem foda por isso, né, cara? Então, essas limitações, essas fraquezas, aí também servem um pouquinho pra literatura e pra outras obras. Mas elas são importantes, cara, e dão um highlight do personagem. Exato, cara, exato. E traz momentos muito legais durante o jogo, sabe? Que é onde você vai ter que realmente... Porque assim, vamos pegar um exemplo, Dudu. Se a gente for ver qualquer jogo de RPG, cara, se você tiver sucesso em tudo que você faz... Cara, qual a graça do jogo? Porque você tá jogando, né, cara? Exato, qual a graça do jogo, cara? Eu lembro que tinha um mestre, que era um mestre que mestrava aqui pra galera, que ele mestrava pra muita gente. Era tem uma galera que tem uma tesão nessa porra, né, cara? Isso, o Shimu também era assim. 12 pessoas na mesa. O Shimu também tinha essas paradas. E tinha um cara que era muito rato de sistema. E aí o cara, velho, sabia tudo
todas as combos, não sei o que tal. Chato pra caramba, já fala sobre isso. Exato. Aí o cara, velho, ele fazia... O personagem dele era muito foda e sempre conseguia fazer tudo. O que o mestre fazia? Cara, era muito legal ver isso acontecer na prática. O cara falava, não, porque eu quero subir no telhado lá. O mestre falava assim, beleza, você conseguiu. Virava pros outros jogadores e continuava o jogo. Aí o cara fazia não sei o que, beleza, conseguiu. E continuava, ou seja... O cara fazia tudo que ele queria assim, mas não tinha, sabe, assim, tá, conseguiu, perde a graça do jogo. A graça do jogo é ser difícil você fazer aquilo, sabe? Isso, claro. É isso aí. Sim, perfeito. Então, e pra isso serve as limitações, né, cara? Muito bom. Thiago, terceiro ponto aqui, saiba a diferença entre jogador e personagem. Isso a gente já falou várias vezes. Cara, isso a gente já falou um pouco anteriormente, né, cara? Mas isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, cara. Entender, se você conseguir mesmo, sabe, fazer esse tipo de diferença e tal, você vai se divertir muito mais, cara. Porque, pô, né? E claro, né, quando você tem ali os jogadores, eles têm divergências, né? Eu acho que é importante ter divergências para ficar interessante também o jogo, né? Claro. Mas você não pode trazer essas brigas, essas ofensas, essas discussões pra fora da mesa, cara. Sabe, cara? Isso não deve, na minha opinião, influenciar a vida pessoal, a amizade com os outros jogadores, né? Foi o que você tinha falado antes. Esse é um ponto que a gente já tinha comentado, mas eu acho importante seguir aqui. Se você começar a brigar, né, como você falou, perde sentido, né, acaba, exato. Então você tem que saber diferenciar. E eu até entendo que pode acontecer, né, o calor do jogo ali. No calor, de repente o cara tem uma... E isso serve também não só para quem recebe a treta, mas para quem cria a treta, sabe? Porque o que acontece, isso também, esse é meu ponto que a gente não falou. Às vezes você tá, sei lá, você não tá puto com o cara por algum motivo. E você traz isso pro jogo, sabe, cara? Tipo assim, dá uma sacanada no cara, mas você tá querendo sacanear o jogador. Você não pode fazer isso, né? Exato. E eu já vi o contrário também. Gente que, sei lá, brincou, sei lá, zombou tudo dentro do jogo e o cara fora do jogo se sentiu ofendido, entendeu, cara? Então isso aí, cara, tem que lembrar que, porra, claro, também tem que agir de acordo com o seu personagem, né? Claro, se você for um cara que, sei lá, um cara mais sério, você não vai zoar, mas se for um ladrão, coisa do tipo, sabe? Faz parte você fazer essas brincadeiras dentro do jogo, né, cara? Mas você não... É isso, basicamente a gente já falou, mas eu acho que é importante pontuar aqui também pra saber diferenciar. Isso é muito importante, cara. Muito importante você diferenciar o jogador e o personagem. Engraçado, teve um caso, velho, cara, que eu tava jogando Seventh Sea. Já jogou Seventh Sea? Não, mas eu sei qual é. Então é muito legal, cara, o jogo. Lá, não agora o novo, né? O antigo. E ele tinha uma parada que, assim, ele era muito Três Mosqueteiros. O cenário é mais ou menos isso, tá, gente? Nessa época de pirataria, Três Mosqueteiros e tal. E tinha uma regra que é o seguinte: você morreu, você não morre, você fica caído. Então, assim, se ninguém for te salvar, você acaba morrendo. Mas você precisava dar o Cup de Grace, você precisava dar o... Né, porque é como se fosse o filme, né? Isso. Tipo, só os grandes vilões podem te matar, né? Exato. Os minions não podem, né? Tipo, os capangas não podem, né? Exato. Aí que aconteceu, cara? Aí teve um jogo que eu tava jogando com o Vodati, que é os italianos lá. Meu personagem era mó filho da mãe, sabe? Mas assim, foi até uma dica do mestre, tá? Beleza. E acontece que a gente tretei com outro personagem, que era um personagem super vingativo, a gente sabia disso e tal. Cara, e acabou que a gente começou a rolar uma treta, meu personagem derrubou o personagem dele e, cara, pro meu personagem, claramente eu precisava matá-lo. Porque se ele ficasse vivo, ele ia vir atrás de mim. Claro. Eu fui lá e matei o personagem. Cara, mas tretou assim feio, sabe? O jogador ficou puto comigo. Puta, cara, que merda, cara. Mas assim, de novo, né, cara? Eu falei, cara, eu só interpretei o meu personagem como ele agiria, entendeu? Por isso que é importante a gente criar, que eu tava falando de você criar o personagem e tal. Porque quando você cria o personagem legal, de bem montado, cara, você vai ficar preso à coerência desse personagem. Esse meu personagem, no caso, ele teria que matar o cara, ele não tinha escolha. Se ele não matasse, eu ia estar saindo do jogo, sabe? Eu ia ter saído do personagem. Não seria aquele personagem. Mas caralho, velho, foi foda isso. Porque aí o cara ficou chateadaço. Cara, e eu entendo ele ficar chateado, tá? Não acho que é um problema, acho que ele tá certo. Só que também eu interpretei meu personagem, né? O cara ficou puto, que ele bateu o caralho. Sério, cara? Bateu de porrada mesmo? Que bobeira. isso, cara? Pois é. Puta que pariu. Vocês tinham quantos anos, cara? Era muito novo? Não, que novo nada, já era velho. Caralho, que merda. Não entender, pois é. Tem que escutar mais os mini-pods especiais. Exatamente. Então, cara, outro ponto aqui, cara, que eu achei importante colocar é pra gente tomar cuidado com o metajogo. O que é o metajogo, Thiago? Metajogo é quando você é jogador, né? Ser humano. Você provavelmente, se joga algum tempinho,
pouquinho, né? Você é ser humano, jogador, você sabe sobre várias coisas do universo. Você sabe, né, sobre identificar algum monstro, você sabe. Mas o seu personagem, por exemplo, se ele é um cara novo, tá saindo da tribo dele, da aldeia dele, ele não sabe do mundo lá fora. Então, o que acontece muitas vezes é que, aí no caso o jogador e o personagem se confundem, mas no seguinte sentido, né, não é como a gente estava falando antes, é que o jogador, ele usa esse conhecimento que é do jogador como se fosse do personagem. Então o importante é o seguinte, o que você sabe não é o que o seu personagem sabe, entendeu, cara? Você tem que saber interpretar, né, o personagem, né? Porque isso, além de tudo, é um porre, cara, quando o cara realmente vira esse advogado de regra, cara. Sabe? Tipo, tem um jogador que aliás, também temos várias histórias, né? Mas eu me lembro, tem um cara, né, que até gente boa pra caralho, mas assim, porra, quando eu tava num calabouço, e aí você descrevia, sei lá, assim, ouvia o som, tal coisa. Ele, é o Cocatriz. E aí você vai vendo que tá se aproximando com os camas. Não, então é um berrir. Sabe, o cara foi elencando, sabe? E o mestre não conseguia nem falar, sabe? Porque o cara foi tentando elencar o que ele sabia. Enquanto, na realidade... O personagem dele não saberia. Não só não saberia, Thiago, como ficaria, ou foge, ou pega a espada, ou fica paralisado de medo. O cara não ia ficar falando isso. Claro, lógico, entendeu, cara? Lógico. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado, cara, com esse metajogo, até porque isso se torna um troço, às vezes, muito maçante, atrapalha os outros jogadores, atrapalha a própria história, né, cara? Sim. Pô, você tem que olhar dentro do jogo, você tem que olhar o universo como se fosse um universo vivo, não como se o cara tivesse um número de Armor Class gravado no peito, entendeu? Exato. Então, eu acho isso, Dudu, talvez uma das coisas mais difíceis de fazer, tá? Lógico, esses exemplos que você deu é um pouco mais tranquilo e qualquer um pode evitar. Mas sabe uma coisa que eu acho muito difícil, cara? É você interpretar um personagem das duas uma, ou muito mais burro que você, ou muito mais inteligente que você. Sim, mas muito difícil, né, cara? Então, mas é complicado, porque assim, tem coisas, eu tava jogando há pouco tempo com um bárbaro, que era burrão. Então, assim, eu fazia questão de fazer umas merda durante o jogo pra representar essa burrice dele, sabe? Que nem, principalmente a parte de quando tava traçando planos e tal, pra fazer... as ideias desse meu personagem eram horríveis. Claramente, qualquer um que ia falar, não, vai dar merda isso aqui, meu amigo. Mas por quê? Porque eu tentava interpretar essa burrice dele, sabe? Claro, mas esse que é o ponto. Você tá falando que é difícil, tudo bem, pode ser difícil, mas esse é o barato da coisa, entendeu, cara? Exato. Pô, tem que ter essa preocupação também, né? Pô, mas aí também, se você não quiser isso, é o que eu tô te falando, aí tem outro ponto que eu ia te dizer. Eu entendi que você falou, ou você vai interpretar um cara muito burro, difícil, ou interpretar um mago que tem inteligência 18. Também é difícil, né? Foda. É foda. Por exemplo, o que eu tô falando, eu, em geral, não tenho saco de brincar... São várias facetas do RPG, né? Uma delas é interpretar alinhamento, interpretar atributo, foi o que você acabou de falar. Eu não tenho muito saco de interpretar atributo, eu prefiro ficar mais livre, né, pra ser mais parecido do que eu sou e tal. Então, o que eu faço? Simplesmente escolho aqueles atributos mentais que tem mais a ver comigo, né, cara? Parelhem comigo, né? Inteligência média, carisma médio, que seja sabedoria. Eu considero que eu tenho sabedoria um pouco... meu melhor atributo da vida real é a sabedoria, cara. Mas tento manter calma em algumas situações. Não que eu seja um sábio, mas assim, sabedoria no sentido de que eu consigo tentar manter harmônico nas merdas, entendeu, cara? Sim. Enfim, mas aí, claro, se você vai fazer um personagem diferente, tem que ter esse trabalho de interpretar. E tem aquela coisa, né, cara? O metajogo, ele tem um problema também, pode queimar um pouco, estragar o jogo seu e dos outros jogadores. Porque às vezes o mestre tá usando uma coisa do sistema lá, do universo, que, vai ser uma surpresa pra todo mundo, não. Porque você conhece, você já fala isso durante o jogo, cara, tu quebra o jogo, sabe? Claro, isso. E muitas vezes, assim, que nem um vampiro da vida, né? Que o jogo tem intriga entre os jogadores. Tu viu que o cara tá armando contra você? Você, jogador, viu. Teu personagem não viu. Então tu não pode usar isso contra ele, entendeu? Tu tem que ter essa noção, cara. É difícil mesmo. Eu sei que é um pouco mais complicado, mas tem que ficar muito esperto com o metajogo, sabe? E o mestre tem que dar um toque também, né? Isso é metajogo. Fica esperto e tal. Você falou desse cara aí que era afobado
Danilo, né, esse amigo teu que queria fazer tudo e conseguia fazer tudo e tal. O outro tópico que eu botei aqui, cara, é saiba esperar sua vez. Isso aí é uma questão de básica de organização, né, que eu acho que, enfim, isso aí logicamente serve para todos os jogadores, pro mestre também, né, para poder organizar e tudo. Uma das coisas que mais atrapalha, né, a rodada de jogo, seja de combate ou de exploração, por exemplo, é quando você tenta se intrometer numa ação de outro personagem. É claro que aí, óbvio, o cara tá abrindo lá, é uma armadilha. Ah, eu vou saltar, vou pegar o braço dele, isso é uma coisa, né? Mas o cara tá no meio da ação e você, porra, agora eu quero fazer isso. Não, cara, espera o cara terminar de fazer as paradas. Até porque, em tese, teoricamente, isso pode estar acontecendo ao mesmo tempo, entendeu, cara? O cara tá explorando lá, você tá explorando o outro, entendeu, cara? Cara, vai com calma. Eu tô falando isso, parece bobeira, mas, cara, tem muita gente que não sabe esperar a sua vez, sabe? Tem muita gente que, por exemplo, também se sente e ser coerente também com o que você vai fazer no seu turno, vamos dizer assim, sabe? De jogo, tudo, né, cara? Por exemplo, você tem aquela história, os caras ouvem um barulho na floresta, sei lá, os personagens que são mais furtivos, vou entrar escondido, etc, tudo. Às vezes você tá lá ferido, por exemplo, pô, de repente é uma boa ideia você ficar descansando, cara, sabe? Você vai ter o seu momento de agir, entendeu, cara? Não precisa ficar fazendo tudo também só pra dizer que fez, entendeu? Exato, que participou, né? Sem nenhum tipo de, né? Ou então, enfim, eu acho que isso também, acho que é uma dica interessante e importante também, cara. Pra você manter a coerência também nas ações, né, cara? Não, com certeza. Esse é o tipo de coisa, pra não ser o chato também, né, cara? Chato. Isso porque, cara, o jogo é pra todo mundo, cara. De novo, o jogo é pra todo mundo se divertir. Se não tá divertido pra todo mundo, tem alguma coisa errada que precisa ser revista. É isso. Então, assim, não seja o chato que vai querer monopolizar a atenção do mestre, sabe? Tu quer fazer tudo toda hora e, pô, deixa o resto também do todo mundo participar e brincar junto, né, cara? Que é pra isso que é o RPG, né, velho? Play, né? Play Exato, em inglês isso, é brincar isso. também, né, cara? Claro. Brincar, interpretar e tudo, né? Engraçado que é um verbo bem amplo, bem abrangente. A gente tem vários, né, cara? Você falou no negócio do chato, Thiago. Uma das coisas que também eu coloquei aqui, nos outros itens, é brincadeiras à parte. Que eu coloquei nesse parágrafo foi o seguinte: é lógico que, sendo uma ação entre amigos, você até pode fazer aí eu tô falando assim, brincadeiras off-game, né, fora do jogo. Você pode fazer uma piada, para um pouquinho do jogo, brinca, etc, sem problema nenhum. Às vezes é muito comum você contar piada no meio do jogo, parar um pouquinho pra conversar, pra dar uma zoada, etc, tudo. Eu não sou um cara caxias, eu não acho que o cara tem que entrar na mesa e ficar, sabe, tipo assim, como se fosse, né, um teatro. Também não precisa ser isso necessariamente. Você pode fazer umas brincadeiras em off, mas também tem que saber a hora de parar. E qual é a hora de parar? Essas brincadeiras é quando o excesso dessas conversas paralelas está atrapalhando a imersão no jogo. Que você não consegue avançar com o jogo porque, porra, muita conversa paralela, muita brincadeira, muita piada, tudo. Tô falando tudo agora off-game, tá, cara? Não tô falando o caso de um ladino que é brincalhão e fica zoando os próprios personagens. Não tô falando disso. Isso ok. Eu tô falando de conversas paralelas e piadas em off, palhaçadas e tudo, que também, quando eu tô te falando, a gente não vai ser Caxias, mas tem que saber a hora de que, cara, agora a gente não tá conseguindo mais seguir com o jogo. Então tem que dar uma concentrada aqui, né, cara? E eu tô falando tudo isso, claro que o mestre pode orientar, mas, pô, o jogador sabendo disso, pô, cara, vai facilitar tanto, cara, sabe? Exato. Cara, eu acho que isso tem muito a ver ainda, Dudu, com o estilo de jogo também, né? Pô, eu não consigo ver um jogo de terror, tu tá jogando, um Cult da vida, que é um jogo bem pesado, um terror pesado e tal, tendo muita brincadeirinha, entendeu? A gente sabe, cara, que, de novo, o RPG normalmente é um grupo de amigos que tá jogando. E, porra, vai ter muita conversa. Porque são amigos, né, cara? É normal. Só que na hora do jogo, onde a coisa tá pegando, tá? Cara, você lançar uma brincadeira em off... pode quebrar o clima do outro player, sabe? Do outro jogador ali que tava se divertindo naquele momento. E tu acaba estragando a experiência da mesa toda. Então eu acho, realmente, tu tem que ter... Aí é bom senso, Dudu. Eu acho que... Bom senso isso, tudo é bom senso, claro. Eu acho que é bom senso, porque assim, de novo, eu acho que é normal. Você tá entre amigos, você vai soltar uma piada, você vai dar risada, você vai comentar alguma coisa da vida de vocês. Só que você tem que ter bom senso de que se isso não tá atrapalhando o jogo, que vocês estão ali pra isso, pra jogar. Senão vai pra um bar e vai beber e conversar, sabe? Agora, se vocês propuseram a sentar na mesa e jogar um RPG, é legal que você
entre no jogo, né, cara? Para tudo, joga truco, né? Exato, vai fazer outra coisa, entendeu? O RPG é um jogo imersivo, né, cara? Então você tem que estar concentrado aqui, né, cara? Claro, de novo, nada tem que ser também muito quadradão. O bom senso mesmo, o bom senso é isso, né? Saber que, pô, assim, vocês estão ali pra jogar, então tem que ser divertido o jogo. E, puta, se você ficar fazendo piada toda hora, vai incomodar. Pra quem quer pra quem quer estar ali pro jogo, entendeu? Perfeito. O próximo tópico aqui, eu acho que o Thiago Rex vai ficar chateado comigo aqui. Que tem a fama, quem cria a fama deita na cama, né? Tem esse negócio, né? Que é o seguinte, cara, vai parecer bobo que eu vou falar, mas eu não estou apontando dedos pra ninguém, a não ser pro Rex. Não roube, cara, não roube. Sabe? Porque tem uma galera que eu já vi. Cara, eu já vi gente roubando no jogo. Eu também já vi, também. Sabe, tipo, é clássico, inclusive, o cara ficar. Cara, o roubo mais descarado, assim, mais comum, não é mais comum que tem, é o cara ficar rolando D20, rolando D20, rolando D20. E aí, quando eles têm um resultado bom, fala, só aqui, ó, eu acertei meu ataque, sabe? Tipo assim, já tá rolando o combate. E ele rolando o D20. Não tá na hora dele ainda, mas ele. Eu já rolei aqui, ó, deu 20 e tal. Quer dizer, mas o que acontece, cara? Beleza, a gente tá falando isso meio zoando e tal, mas sinceramente, cara, o lance é o seguinte: a jogada de dado, ela traz. Quem fala muito isso é o nosso Leonardo Chaba, que tem até um podcast sobre RPG. Ele estuda essas coisas, tudo. Ele classificou muito interessante, de uma forma muito interessante o RPG. O que é RPG? Role Playing Game. O que significa isso? Tem o jogo, tem o game, né? Também tem o roleplay. Esses dois elementos transformaram esse jogo em algo diferente de tudo que existe. Sim. Porque se você pegar só o game, vai ser um war, né? Um jogo de war, um jogo de tabuleiro e tal, que não é ruim não, galera. É excelente. É legal, sim, claro. Mas é uma proposta, certo? Sim. Né? Não tem aquela imersão, etc e tudo. Se você pegar só o roleplay, quer dizer, só você interpretar, vira um teatro, né, cara? Ou então uma conversa entre amigos, enfim, estão criando história, tudo. Quando você junta essas duas coisas, você passa a criar uma história que existe um elemento, que é o elemento da imprevisibilidade, sabe, cara? Que é o que simula justamente a vida real, sabe? Exato. A jogada de dados, o fato de você poder ser bem sucedido ou mal sucedido, é o que traz a adrenalina ao jogo, sabe? Isso é provado cientificamente. Ele até fala isso na tese que ele fez de mestrado lá. Tanto é que você tem gente viciada em jogo, né, cara? Porque existe, aí estamos indo pro lado ruim, né, cara? Mas, enfim, tudo na vida tem o seu lado bom e ruim, né? Você não pode exagerar em nada, né? Os extremos sempre são, né, condenáveis. Mas é aquela velha história. A jogada de dado, ela traz essa emoção de verdade ao jogo, sabe, cara? Ela faz sentido. Não tô falando que você precisa entrar em combate, mas jogar dado pra uma ação social, uma ação de exploração, ou qualquer coisa que seja, vai fazer o jogo ser um RPG. Se você roubar, Thiago, você tá tirando essa imprevisibilidade. Você Exato. Você destrói o RPG e acaba sendo só um roleplay, né? Exato. Descaracteriza o jogo. Então, assim, isso que eu tô te falando. Cara, eu lembro, né, de uma campanha que eu comecei a jogar, até parou pela pandemia, né, mas enfim, um dia a gente vai continuar jogando, jogador, né, já falei isso em algum lugar também, é de Ravenloft, Thiago, até você vai gostar. Animal. E aí, cara, Ravenloft tem muita coisa de roleplay, muita coisa de interpretação. Sim. A gente passou 3 sessões de jogo sem rolar um dado. Ai, que foda. E foi maneiro pra caramba, né, cara? Sim, claro. Mas, realmente, cara, vou te falar, quando teve o primeiro combate, Thiago, foi emocionante, cara. Sim, emocionante, exato. Emocionante porque foi até interessante, porque a gente, enfim, tava numa cidade, etc. A gente tava sendo perseguido. Ravenloft, cara, ele é esse mestre, até o Pedro Catapan, que chegou a gravar com a gente, um excelente mestre de Ravenloft. E o Ravenloft, ele precisa criar uma atmosfera de opressão, sabe, cara? Que você nunca está seguro em lugar nenhum. As pessoas estão sempre... Isso, além da questão do terror, né? Mas eu tô dizendo, a atmosfera do terror também é isso, sabe, cara? As pessoas, você não encontra refúgio, sabe? As pessoas não conseguem te ajudar direito, sabe? Isso tudo é uma atmosfera pesada do Ravenloft, né, cara? Por isso que RPG não é só, enfim, não é só... É regra, né, cara? Claro. Toda a coisa, né? Então a gente estava sendo 2 sessões, fugindo de um canto para o outro, que a gente estava sendo perseguido lá pelos caras, né? Que tem a história de um Grimoire, que tinha, enfim, um troço bem feito. E aí, quando nos encontraram e a gente viu que não tinha saída, não se lutar, porque tava tipo uma colina, sabe? Tipo assim, era um descampado, mas com uns altos e baixos, assim, né? Tipo umas colinas, né? Baixas, enfim. Cara, a gente viu os caras vindo lá a cavalo, a gente tava a pé, eles iam alcançar a gente uma hora ou outra, a gente ia ter que lutar. Cara, nesse momento, porra, foi emocionante, cara, porque eu me lembro que eu disparei a primeira flecha,
tudo, é tudo jogo aberto, entendeu, Thiago? Não era mentira nada, ninguém tava roubando coisa alguma. Eu esperei a primeira flecha, acertei o cara e matei. Sabe, que foda. Porra, claro que o combate ainda prosseguiu, né, cara? Algumas pessoas ficaram feridas, tudo. Mas, cara, aquilo foi uma emoção. Sim. Não pelo fato de eu ter... Porque se eu tivesse roubado, qual a emoção que eu ia ter com isso? Exatamente. Que graça teria? É que eu falo. Qual a graça disso, cara? Isso, cara. É isso. A graça tá exatamente nessa incerteza da coisa vai funcionar, não vai, sabe? Claro, cara. Claro. Eu acho, cara, assim... E as chances eram boas de se foder. Entendeu, cara? Sim. E aí você se dá bem, aí que vem a emoção, cara. Jogada de dados, você joga, claro. tudo, né? Eu sou muito assim, eu sei que, putz, é muito comum a galera roubar porque a galera quer vencer, a galera quer fazer o personagem sempre conseguir fazer aquilo que você tá idealizando. Só que, cara, o legal do RPG é isso ser incerto, porque se for certo, perde a graça. Claro. Se tudo que você for fazer vai funcionar, o jogo não é divertido pra você. Entendeu? Aquele caso que eu falei daquele amigo meu. Cara, e o mestre achou uma saída, cara, foi perfeita, porque todo mundo falava, porra, puta sacanagem esse personagem dele, cara. Pô, o cara consegue fazer tudo. O mestre só fala assim, relaxa, gente, relaxa. E o mestre conseguiu achar uma saída que é exatamente essa. O cara não se divertia, velho, sem sacanagem, Dudu. Não se divertia, porque perde a graça pra tu. Tudo que você quiser fazer, o mestre nem pedia pra ele rolar dado. Falava, não, conseguiu. Porra, o tesão tá no rolar o dado, né, cara? Tá nessa incerteza mesmo de fazer. Perfeito, Thiago. Bom, temos mais algumas últimas dicas aqui, cara. Uma outra dica que eu tinha anotado aqui, penúltimo tópico, é imagine, né? Claro que, quando a gente tá falando de RPG... Tem a ver com imersão isso aí também, né, Dudu? Isso. O que eu ia dizer? Quando a gente fala de RPG, o cara vai ver a gente falando imagine e vai falar, é óbvio que a gente já imagina, porque tá jogando RPG. Mas, quando você se esforça pra, em inglês, né, picture, né, quer dizer, criar aquela imagem na cabeça, né, pintar aquela imagem, criar aquela imagem na cabeça que o mestre está descrevendo, por que isso é importante? Porque, ao fazer isso, várias possibilidades vão se abrir, né, cara? Então, isso que eu tô te falando, não é só imaginar pra ser divertido. É porque quando você realmente, o mestre começa a descrever, e você imagina, o cara tá descrevendo um cômodo, por exemplo. Teve um assassinato, tem um corpo, o cara não tá descrevendo o cômodo, tá descrever o que ele puder, mas enfim. E aí você realmente, né, refazendo na sua cabeça, o armário tá aqui, a porta tá aqui tá a janela. Você vai ter as ideias para investigar, por exemplo, ou em um combate, você tentando entender como é que tá o cenário. Usar o cenário, entendeu? Então, você fazendo esse esforço de imaginar, eu acredito que seja bom para você, né? Vai ajudar todo mundo, né? E você vai ter boas ideias, vai encontrar boas saídas para aquilo, né, cara? Isso tem muito a ver com a imersão mesmo, né, Dudu? Que eu tava falando assim, tu tem que estar, para poder imaginar também, você tem que estar prestando atenção no jogo, e o jogo tem que estar todo momento ali prestando, e é por isso que a gente tava falando das conversas paralelas, das piadinhas fora de hora, que acaba atrapalhando essa imaginação, né? Essa parte onde você tá visualizando aquilo que o mestre está descrevendo. E eu concordo muito, cara, você pode usar, além de tudo, você pode usar o cenário ao seu favor, quando você imagina direitinho, né? Sim. Thiago, último ponto aqui, né, que também a galera vai falar, pô, é óbvio e tal, mas represente, né, cara? Fazer um esforço para representar aquele seu personagem da melhor forma possível, né, cara? E aí eu dividiria esse negócio de 2 pontos. Não só, como você falou, né, citou um personagem seu, sendo coerente com que é o personagem, né, cara, com o alinhamento dele, ou que seja, jogos que não tem alinhamento com o direcionamento dele, como é que ele é, não só sendo coerente, como também, né, de repente, representando, assim, depende se o personagem for um anão, tem um amigo meu que sempre representava, ele mudava a voz do personagem, eu acho isso legal, não é uma coisa obrigatória, né, cara, nesse ponto, porque ninguém também é obrigado a ser ator, né, Thiago? Deixar isso bem claro, né? Exato. Muito pelo contrário, né, cara? A gente chega aqui canastrão geral, né, cara? Mas tudo bem, é uma brincadeira, ninguém tá fazendo nada profissional. Exatamente. Mas deixar a vergonha fora da mesa é importante, especialmente para quem tá começando. E essa dica aí é mais pra galera que... tem muita gente que fala assim, eu vou fazer tal coisa. Eu acho que hoje em dia está cada vez menos frequente, porque a gente tem aí os streams de RPG com atores, e os caras mostram como é que tem que representar. Sim. Mas já joguei com pessoas no ano passado, lá no comecinho, que o cara não entendia que tinha que interpretar e representar o personagem. Então o cara falava, o meu personagem vai até o outro e vai perguntar fazer em terceira pessoa, né?
Isso, vai perguntar a ele como é que pode entrar na cidade. Não, cara, tu vai até o cara e fala, lá, guarda, não sei o que tal, meu nome é tal, etc. Beleza, pra quem não conhece RPG, pode até ter gente aqui no nosso mini-pod que só entende literatura, nunca jogou, vai falar, pô, cara, eu vou me sentir um ridículo fazendo isso. Mas, cara, essa é a parte da brincadeira que é importante. Quer dizer, você deixar a vergonha fora da mesa e interpretar o personagem nesse mundo imaginário, né, cara? Exato. Na verdade é o seguinte, Dudu, esse bagulho representa, eu sei que não, pra quem tá começando é um pouco mais difícil, né? Pois mas é por isso vergonha, também, né, exato, mas por isso que assim, é importante que você entenda que é essa a graça do jogo. Cara, os personagens mais icônicos que eu fiz, eles tinham alguma coisa de diferente, sabe? Onde na interpretação eu colocava, na representação desse personagem, eu usava. Então era o cara que tinha uma língua presa, ou que falava de uma maneira mais robusta, sabe? Frases curtas. Sim. Então assim, isso eu acho que acaba fazendo com que você se divirta mais e marque mais o personagem fica mais marcado. Claro. Então acho que, pô, é essencial. E eu concordo, Dudu, eu acredito que hoje, eu já tive casos de pessoas que jogavam em terceira pessoa e falar, cara, não, cara, tem que jogar em primeira pessoa. Já viu isso? Recentemente isso aconteceu? Não, no passado. E assim, tu tem que vestir a máscara do personagem, você tem que agir como se fosse o personagem, né? Essa é a graça do jogo. Hoje eu acredito, por realmente o Critical Role e outras streams mostram isso muito forte, e os caras usam isso, as interpretações são muito bem feitas, né, cara? Então eu acho que facilita a galera conhecer o jogo dessa forma. Então acho que tá mais tranquilo. O pessoal já tá entrando no jogo sabendo disso, né? Muito bom, Thiago. Bom, cara, eu acho que muito legal, né, cara? As nossas dicas aí. O que você achou, Thiago? Porra, cara, eu acho irado, cara. Irado. Assim, acho que a gente tem que fazer mais mesmo de RPG. Eu acho RPG uma ferramenta fundamental até pra quem quer escrever, Dudu. Eu sou um defensor muito, assim, fervoroso sobre você usar o RPG, não pra você criar sua história e pegar a sua campanha e passar pro jogo, não, mas cara, pra testar os personagens, sabe? Pra realmente, cara, entrar no mundo, conhecer o universo. Então assim, eu acho que o RPG te facilita, te ajuda muito na escrita. E cara, e além de ser uma coisa que é viciante, né, cara? A gente tá falando de RPG, faz tempo que eu não jogo. Me deu uma vontade, cara, de voltar a jogar. Muito então, bom, assim, cara. já tô pensando em bolar uma campanha aqui, viu? Maneiro, cara. Que legal, cara. Thiago, não temos curtas. Não tem curtas hoje, cara. Mas, assim, na verdade, a gente podia usar esses áudios também pra galera mandar e-mail pra gente ler lá no Minipod. Então, as respostas pra esses áudios estarem no Minipod. Assim. Não, o Minipod é aberto. Você pode mandar e-mail pra qualquer coisa, né? Qualquer coisa, inclusive desses áudios. Você vê um pombo cagando na cabeça de alguém na rua, você manda e-mail. O Thiago Stelli outro dia mandou um e-mail sobre jiu-jitsu e tal. É verdade. Isso aí, cara. Estamos aí pra responder. É exatamente isso. Então, cara, fala pra galera continuar escrevendo para eduardspor@gmail.com, cara. Sabendo que todos os e-mails que são enviados são lidos no Minipod, que saem às quintas-feiras. E, claro, aquela coisa que a gente sempre fala, né? Eles podem ser editados, podem ir para as curtinhas, que é aquele momento final ali que a gente fala coisas mais objetivas, mais diretas, mas todos os e-mails são lidos, cara. Isso aí, lembrando que se sentir à vontade de fazer qualquer doação pro nosso canal, a chave Pix é eduardspor@gmail.com, e se você estiver escutando esse áudio por outras mídias ou plataformas, acesse e confira o nosso canal t.me/eduardspor no Telegram. Fechou, Thiago? Fechou, Dudu. Muito legal, cara. Vamos fazer mais isso aqui. Valeu, cara. Valeu, galera. Um abraço. Fala, pessoal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.